mais uma primitiva de uma função racional para calcular. Desta vez dei-me à bébia, ou seja, o denominador já está devidamente factorizado. Acontece que neste caso, x ao quadrado mais 1, como vamos poder ver, não tem raízes reais. Ora, as raízes do denominador são mais ou menos i. Já tínhamos visto no vídeo anterior o que fazer quando temos raízes imaginárias diferentes uma da outra. Acontece que neste caso, tanto i como menos i são raízes múltiplas, neste caso de multiplicidade 2. Ora, o procedimento a adotar é parecido com aquele que se fazia quando tínhamos raízes reais múltiplas. Sendo assim, vamos poder reescrever a função que nós queremos primitivar, x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 3 sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado, tal como no caso das raízes reais múltiplas. Vamos ficar aqui com x ao quadrado mais 1 e aqui x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Se fosse ao cubo, teríamos um com o expoente 1, outro com o expoente 2 e outro com o expoente 3. Agora, sendo raízes imaginárias, aqui em cima vamos ter que pôr um polinómio de primeiro grau. ax mais b e aqui cx mais d. O primeiro passo é pormos tudo em denominador comum, que, neste caso, basta então multiplicar este termo aqui por x ao quadrado mais 1 em numerador e em denominador. Vamos ficar então com x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 3. Isto tudo sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aqui vamos já juntar estes dois no seu denominador comum, que é x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ora, eu fui obrigado a multiplicar este por x ao quadrado mais 1 e deste lado não vou mexer em nada, vai ficar simplesmente mais cx mais d. Os denominadores já estão iguais, por isso vamos esquecê-los e vamos fazer então aqui também a distributiva. Ficamos com x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 3 igual a ax ao cubo mais ax mais bx quadrado mais b e deste lado fica cx mais d. Método dos coeficientes indeterminados. Vamos pegar nos termos de grau 3. O coeficiente aqui é 1. O coeficiente deste é a. E o a já está descoberto. Termos de grau 2. Vamos nos concentrar nos coeficientes. Ora, aqui um 2 e deste lado um b. Coeficientes de grau 1. Temos deste lado menos 1. E deste lado fica A mais C. E, por fim, os termos independentes, 3, que terá de ser igual a B mais D. Continuando, como nós já sabemos o valor de A e o valor de B, tem-se então que C vai ficar igual a menos 1, que é igual a menos 2. O D, sabendo que o B é 2, fica 3 menos 2 e ficamos então com D igual a 1. E temos então aqui todas as nossas incógnitas. Vamos voltar à nossa primitiva. Ora, a função pode ser reescrita como sendo ax mais b, ou seja, x mais 2 sobre x ao quadrado mais 1
mais, e aqui denominador x ao quadrado mais 1 ao quadrado, e o numerador seria cx mais d, ou seja, menos 2x mais 1 dx. Aqui vamos separar em duas primitivas. Primitiva de x sobre x ao quadrado mais 1. Ora, a fim de se poder usar a regra do logaritmo em numerador, temos que ter a derivada do denominador, por isso vamos pôr aqui um 2. E isto obriga-me a pôr também aqui um 2 em denominador. Ora, a outra fica 2 sobre x ao quadrado mais 1. Eu vou optar por tirar já o 2 para fora da primitiva. Ficamos com x ao quadrado mais 1 sobre 1. E aqui vamos poder usar a regra do arco tangente. Aqui vamos separar também em duas, mas vou deixar apenas o sinal de menos de fora, porque, se olharem bem, a derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x, por isso faz-me falta aquele 2 lá em cima. Vamos ficar com primitiva de 2x sobre x ao quadrado mais 1. Aqui vamos poder usar a regra das potências. Por fim, temos primitiva de 1 sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado, e esta sim vai dar água pela barba. Ora, daqui podemos já pôr o meio de ln de módulo de x ao quadrado mais 1 mais 2 arco tangente de x ao quadrado mais 1, e vou deixar aqui por fazer. Vamos fazer estas duas em cálculo auxiliar. Pois agora também, que da passagem daqui para aqui, ficou a faltar aqui um quadrado. Vamos avançar para os cálculos auxiliares. Vamos começar aqui por esta. Primitiva de 2x sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Eu prefiro olhar para ela desta forma. 2x vezes x ao quadrado mais 1 elevado a menos 2 dx. Notem que isto é a derivada disto, daí o meu cuidado de não ter passado o 2 para fora da primitiva, porque eu ia precisar dele. E agora podemos usar a regra da potência. Vamos agarrar naquele x ao quadrado mais 1 que está elevado a menos 2. Ora, menos 2 passa a estar elevado a menos 1. Temos de aumentar aqui 1 grau. E este menos 1 que aparece aqui vai ter de aparecer aqui, porque na altura de se fazer a primitiva ele desaparece. E falta aqui depois a constante, embora também se possa depois pôr só aqui a constante no fim. Ora, venho aqui em cima juntar aquilo que tinha feito. Este menos com aquele menos dá mais. X ao quadrado mais 1 elevado a menos 1 é o mesmo que ter 1 sobre x ao quadrado mais 1, e fica apenas a faltar aquela primitiva. A resolução desta primitiva merece especial atenção da nossa parte, e ela fará mesmo parte de um vídeo em separado. Ela, embora não tenha mau aspecto, a verdade é que ela não se encaixa em nenhuma das primitivas imediatas, nem quase imediatas, e vamos ter de fazer aquilo que se chama uma substituição, mas não é uma substituição qualquer. É uma substituição trigonométrica. Temos aqui as diferentes substituições trigonométricas e o triângulo retângulo a que cada uma diz respeito, e notem que, olhando para aqui, temos o nosso x ao quadrado mais 1. Sinal que talvez se tenha de usar esta substituição. Vamos fazer então a substituição trigonométrica que é sugerida. Reparem que neste caso o nosso A é 1, por isso x será A
tangente de θ e, tal como eu tinha dito, o A é 1, fica x igual a tangente de θ. Temos também de exprimir aquele dx em função de θ e dx em ordem a θ. Ora, a derivada da tangente é 1 sobre cosseno ao quadrado de θ, ou se quiserem, secante ao quadrado de θ. Vamos só acabar de resolver em ordem a dx. dx igual a dθ sobre cosseno ao quadrado de θ. Vamos então à nossa primitiva. Temos primitiva de 1 sobre tangente ao quadrado de θ mais 1 ao quadrado, vezes 1 sobre cosseno ao quadrado de θ, vezes dθ. Aqui vamos ter de nos lembrar também, não só da fórmula fundamental da trigonometria, como também da sua variante, que se obtém dividindo esta por cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ é tangente ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado dá 1, e aqui ficamos com 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Continuando, primitiva de 1 sobre cosseno ao quadrado de θ ao quadrado, vezes aquele 1 sobre cosseno ao quadrado de θ dθ. Ora, 1 sobre cosseno ao quadrado a dividir por 1 sobre cosseno ao quadrado, vamos poder cortar um deles. E ficamos apenas com primitiva de, ora, atenção, 1 sobre o cosseno ao quadrado de θ é o mesmo que termos o nosso cosseno ao quadrado de θ cá em cima. Esta primitiva já teve direito aqui no canal aos seus 15 minutos de fama. Na altura fizemos por partes, que era uma maneira mais complicada. A maneira mais simples é termos em conta que o cosseno ao quadrado de θ pode ser reescrito da seguinte forma: o meio de 1 mais cosseno de 2θ. Esta fórmula pode ser deduzida a partir da fórmula da duplicação do cosseno. Vamos fazer duas coisas. Vamos tirar este gajo cá para fora e vamos separar isto em duas primitivas. Primitiva de 1 dθ mais primitiva de cosseno de 2θ dθ. Ora, ficamos com o meio. Primitiva de 1 é θ. Aqui, tomem atenção que a primitiva do cosseno é seno, no entanto, tenho que pôr ali um 2 que corresponde à derivada de 2θ. Ora, isso obriga-me a multiplicar e a dividir por 2. Vamos pôr aqui então o nosso 2, cosseno de 2θ dθ, e estamos quase no fim, e ficamos com o meio de θ mais o meio de seno de 2θ mais uma constante. Mas atenção, porque seno de 2θ, se olharmos para a duplicação do seno, é 2 seno de θ cosseno de θ, sendo que depois este 2 vai cortar com aquele. Logo, isto ainda pode ser simplificado para o meio de θ mais seno de θ cosseno de θ. Ainda falta aqui a nossa constante e agora vamos ter de regressar à variável x.
Lembrando que x é igual a tangente de θ, logo θ terá de ser igual a arco tangente de x. Agora, em vez de metermos um arco tangente dentro do seno, vamos olhar para o nosso círculo trigonométrico. Isto porque seno de θ, ora, o θ está aqui, o cateto adjacente é x e a nossa hipotenusa é x ao quadrado mais 1, ali está 1 mais x quadrado, a mesma coisa. O nosso cosseno θ vai ser igual ao cateto adjacente, que é 1 sobre a mesma hipotenusa. Logo, ao voltarmos aqui, ficamos com o meio. Ora, o θ é arco tangente de x, mais, ora, o seno, quando multiplica pelo cosseno, em numerador fica x. Esta raiz vezes aquela raiz, ficamos com x ao quadrado mais 1. Isto também porque x ao quadrado mais 1 é positivo. Mais a nossa constante. Isto era o que nós tínhamos feito até agora no que respeita ao cálculo da primitiva. Estava a faltar esta, que foi feita em cálculo auxiliar. Vamos então adicionar aqui, por fim, esta parcela. O meio de arco tangente de x mais x sobre x ao quadrado mais 1 mais a constante. E reparem que a complicação não veio da simplificação daquela fração numa soma de frações mais simples, até porque o método dos coeficientes indeterminados foi bastante simples. O pior foi, depois no fim, ficámos com duas primitivas um pouco mais complicadas para resolver. Mas, com calma, tudo se faz e aqui está o nosso resultado final. E digam lá que não é bonito.